Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu amigo e minha amiga. Não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu queria conversar com você um pouquinho a respeito do livro de Ruth. Vamos ver que situações difíceis exigem muita fé da nossa parte. Bom, para você que não me conhece, eu sou Lucas Medeiros, seminarista da Igreja Presbiteriana aqui em Campinas, São Paulo, e tenho publicado esses vídeos aí semanalmente para que a gente possa ter um pouco de esperança diante de todo esse período conturbado que nós estamos passando. Diferente do último vídeo, hoje eu estou aqui na minha sala toda estilizada, né, na frente dessa parede, criada pela minha amada esposa e artista Larissa, que gosta de inventar algumas coisas e sempre acaba sobrando para o ajudante aqui, né? Mas eu gosto também. Eu brinco com ela, mas eu gosto. Queria que você abrisse comigo no primeiro capítulo de Ruth, por favor. Nós leremos do 1 ao 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, filhos de Ruth, filhos de Noemi, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aí. Bom, o próprio livro de Ruth diz que ele se passa na época dos juízes e é um momento de grande crise no povo de Israel. É um período onde, num determinado momento, eles estavam adorando Deus, porque Deus levantava um juiz para libertá-los da opressão e de qualquer outro problema, mas de repente eles se esqueciam de Deus quando as coisas estavam caminhando muito bem. E isso acontece frequentemente na realidade no livro dos Juízes. O povo caminhando conforme o seu desejo, conforme eles bem entendem. Um refrão, uma frase que é muito repetida no livro de Juízes, você já deve ter ouvido falar, é a seguinte: cada um fazia o que bem entendia, ou seja, cada um era a sua própria lei. Eles não tinham um rei, uma figura humana que os direcionava, porque Deus sempre foi o rei deles. Deus vinha caminhando com eles desde antes do tempo lá no Egito. Então Deus tocou no coração de Abraão, começou a caminhar com ele, foi com o povo até o Egito através de José, permitiu que infelizmente eles ficassem por anos na escravidão, 400 anos de escravidão mediante a desobediência deles, mas depois disso os livrou, caminhou com eles no deserto e os trouxe até aqui, até a terra prometida tão falada. Mas esse povo continuou virando as costas para Deus, mesmo depois de tudo que ele fez. O período de Juízes é visto como um período encharcado de sangue. Foram muitas guerras com outros povos, batalhas entre as próprias tribos de Israel. Então era irmão contra irmão. Uma degradação moral gigantesca. Eles se prostituíam e se deixavam levar por vários ídolos de vários outros povos. Diante de toda essa calamidade que Israel vivia, digamos que nada mais justo do que Deus mais uma vez exercer o seu juízo. E aí vem o período de fome. Houve fome na terra, conforme o versículo 1. Veja, esse tipo de coisa que Deus fazia, permitindo que eles fossem escravizados, permitindo que eles tivessem falta de comida, permitindo que eles sofressem com a falta de chuva e falta de outras coisas, era um método que Deus usava, ou uma disciplina que Deus usava, e creio eu ainda usa, para que eles percebessem que eles precisavam se arrepender e se voltar para Deus. Quando nós olhamos para Deuteronômio 28, Deus cita as bênçãos que viriam caso eles obedecessem nessa terra prometida e os castigos também dessa desobediência. E do versículo 31 a 33 ali, ele cita a respeito da falta de comida. Vocês terão um boi, um gado que é de vocês, mas quando ele for morto, ele não vai ser comido por vocês. Vocês terão um grande pasto, um grande campo para vocês plantarem as coisas que vocês irão comer. Mas quando chegar o tempo de colheita, outras pessoas vão comer aquilo que vocês plantaram. Um dos castigos da desobediência é a fome.
Era a maneira de Deus dizer: se arrependam de como vocês estão vivendo. Eles estavam na terra prometida, a terra tão falada, a terra que Deus diz que mana leite e mel. Mas por conta da desobediência deles, faltou comida, inclusive nessa terra. Na terra que era sinônimo de fartura, de bonança, de paz, de descanso, não houve paz, houve guerra. Não houve fartura, houve fome, por conta da desobediência do povo de Israel. Então, essa família de Elimeleque decide sair dali. Lembre-se, como eu mencionei em outros momentos do Antigo Testamento, seja no Egito, seja caminhando pelo deserto e em outros lugares, o povo passava por esses problemas de necessidades, tinha essas necessidades, mas eles clamavam a Deus, pediam a intervenção de Deus e ele com mão forte e poderosa vinha e derrotava os inimigos e ele com provisão mandava um maná do céu, mandava comida de algum lugar. Mas aqui Elimeleque quis fazer diferente. Ele quis com seu próprio esforço, com suas próprias mãos, resolver esse problema. E parece algo legítimo. Poxa, tá faltando comida. É só a gente ir para algum lugar que tenha comida e nós vamos receber. Não tem problema algum nisso. Mas ir para Moabe significava muito mais do que a gente imagina. Primeiro, eles estavam se afastando da comunhão do povo de Deus. As festas que eles tinham, por exemplo, a Páscoa, para lembrar a libertação do Egito, essa família não participaria mais. A adoração em conjunto, o estudo da lei que acontecia num determinado dia, num determinado lugar. Então não era como hoje, cada um tinha sua própria Bíblia debaixo do braço e de repente você está em casa, você quer estudar, você quer conhecer mais a respeito da palavra, você olha para as escrituras. Não, havia um sacerdote que ensinava a lei para o povo. Eles também estavam se afastando dos momentos de sacrifício, onde eles sacrificavam ofertas de paz e ofertas de reconciliação para com Deus. Poxa Deus, a gente tem pisado na bola, mas eu te ofereço esse sacrifício pedindo perdão para o Senhor por tudo que nós temos feito. Veja, a necessidade física na cabeça de Elimeleque se sobrepôs sobre a fé dele, sobre a comunhão com o Deus dele. Os moabitas tiveram uma série de problemas ao longo da história com o povo israelita, mas talvez um dos maiores tenha acontecido ali em Números 25, onde depois de uma determinada batalha que eles tiveram, os israelitas saíram vitoriosos e não contente com a situação, os moabitas enviaram as suas mulheres para que elas se casassem com israelitas. E a partir disso, esses israelitas começaram a adorar os deuses dos moabitas, como Baal Peor, por exemplo. Deus ficou tão furioso e tão irado com aquilo, depois de tudo que Deus havia feito para eles, eles ainda viraram as costas para esse Deus, que 24.000 pessoas morreram naquela semana. Veja, mulheres moabitas era sinônimo de problema. E isso ficava muito claro ao longo da história de Israel, principalmente por esse episódio. Eles sabiam que se envolver com mulheres moabitas não era algo que agradava a Deus. Na realidade, Deus não queria que eles se casassem com nenhuma mulher de outro povo. Mas veja, a ida que parecia temporária, em busca de alimento, em busca de sustento, se tornou quase 10 anos, como a gente vê no versículo 4. Uma primeira concessão com certeza permitiu ou deu abertura para que outras concessões e até grandes concessões viessem, como um casamento com moabitas. Imagine os filhos de Elimeleque chegando para ele dizendo: pai, nós queremos casar com uma mulher moabita. Talvez ele desaprovando de início ou ficando meio assim, mas eles poderiam argumentar: pai, a gente já está aqui mesmo, já nos afastamos da presença dos nossos irmãos, já estamos vivendo aqui há quase 10 anos, eu estou ficando velho, eu preciso me casar. A única coisa que a gente tem aqui são mulheres moabitas. Se a gente já quebrou uma regra, por que não quebrar tantas outras? Qual que é o problema? Esses filhos de Elimeleque já estavam acostumados com Moabe. Mesmo após a morte do pai, depois de tudo que eles vinham passando por ali, eles podiam muito bem dizer: poxa, o papai morreu, agora é hora de irmos embora, voltarmos para o nosso povo, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para a comunhão com o povo de Deus. Mas não, eles insistiram em ficar ali. Primeiro saíram por causa da comida.
Talvez o desejo fosse voltar após pegar o suficiente. Depois perceberam que ali não faltava comida. Acostumaram-se com a casa, com a terra, com o povo e talvez ainda pensassem: uma hora a gente volta, não tem problema. Nós controlamos o que devemos fazer. Nós decidimos por nós mesmos o que devemos fazer. Fique tranquilo, uma hora a gente volta, meus filhos, talvez Elimeleque falasse. Mas precisou chegar a morte do pai e dos filhos para que Noemi percebesse que era a hora de voltar para o seu povo. Você que me assiste aí, meu irmão, minha irmã, meus amigos, mais fácil que sair dos caminhos do Senhor é permanecer longe dele. O desejo legítimo no início provavelmente passou a tomar conta de Elimeleque. No fim, ele teve um comportamento que todo o povo tinha durante essa época dos juízes. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sou a minha própria lei. Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que é melhor para minha família. A decisão é minha e não de Deus. Veja, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Durante esse momento, Deus não foi o rei de Elimeleque. Elimeleque foi o seu próprio rei. Toda essa história me faz lembrar que situações difíceis exigem fé. Fome, como eu acabei de comentar com vocês, era sinônimo de um chamado de Deus para o arrependimento. Ele poderia muito bem clamar por perdão, a família de Elimeleque poderia muito bem clamar a ajuda de alguma pessoa de qualquer outra tribo ali entre seus irmãos, mas não, ele preferiu com as suas próprias mãos fazer o que bem entendia. O Covid pode não ter sido enviado por Deus, eu não sei, eu não consigo te responder isso. Mas eu sei que ele permitiu que isso acontecesse, porque Deus é soberano, e soberania envolve isso. Deus permite que as coisas aconteçam e Deus faz coisas. Será que não é um chamado de Deus toda a situação que nós estamos vivendo para clamarmos mais, para orarmos mais, ou talvez para nos apressarmos na evangelização porque o fim está por vir? Você já deve ter passado por momentos de dificuldades muito piores que o Covid na sua vida. Talvez o Covid ainda não tenha atingido a sua família, mas uma morte, a fome, o desemprego e tantas outras coisas podem ter te atingido. Será que nesses momentos que você passou, você clamou, você se colocou diante de Deus e Ele escutou a sua oração? Se isso aconteceu, por que não fazermos a mesma coisa nesse momento? Nós somos chamados a andar por fé e não por vista. Se olharmos para a situação, realmente é de uma calamidade extrema, é extremamente preocupante. Mas a Bíblia nos ensina a andarmos por fé, independentemente da situação. Seja boa, seja ruim, se nós nos depararmos com situações boas e nos comportarmos como os israelitas, provavelmente nós viraremos as costas para Deus, porque está tudo muito bem. Se nós nos desesperarmos como pessoas que não têm esperança, que não têm em quem confiar, não têm um Deus em quem confiar, nós também ficaremos extremamente doentes mediante o momento que estamos vivendo. Mas se nós confiamos que Deus é soberano e está à frente de tudo, na alegria nós damos graças a Deus e nas dificuldades nós clamamos a Deus por intervenção. Deus usa o sofrimento para nos mostrar que não somos capazes de fazer nada sem Ele. Outro grande problema, que era o egocentrismo, pensar no eu e nas minhas decisões e juízes, também acontece atualmente. Quantas e quantas vezes somos encorajados a escrever a nossa própria história, a tornar o nosso nome célebre. E fazendo isso, não renunciamos à nossa vontade. Porque se eu sirvo a Deus, se eu sigo a Deus, eu preciso renunciar àquilo que eu penso. Eu preciso deixar de fazer o que eu quero. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. À medida que nós nos comportamos dessa maneira, nós criamos o nosso próprio Deus, a nossa própria imagem. Na realidade, nós passamos a adorar a nós mesmos e tomamos decisões conforme a força do nosso braço. E até as bênçãos que nós recebemos, como esse povo moabita recebeu, muita gente passando fome e eles com comida, nós entendemos como um esforço nosso, como culpa do fato de nós administrarmos muito bem o nosso dinheiro, porque nós cuidamos muito bem da nossa colheita, porque os dons e habilidades que nós temos, nós criamos, nós desenvolvemos, e aí passamos a confiar no nosso dinheiro, na nossa inteligência, no nosso dom, na nossa família,
e nos esquecemos no Deus que concede essas bênçãos para nós. É a adoração de si mesmo. Mas você que confia em Deus ou que deseja se colocar diante do Senhor para obedecer aquilo que Ele fala, é encorajado sim a servir um rei. Diferente desse povo que vivia como bem entendia, nós temos um rei. Temos a possibilidade de nos relacionarmos com Ele. Se existe um rei, existem súditos. Nós somos súditos desse rei e devemos o obedecer independentemente se concordamos ou não com aquilo que ele fala. E isso é muito importante. Se você continuar lendo o livro de Ruth, vai ver coisas maravilhosas que aconteceram na vida dela e de Noemi. Apesar da maldade do povo, apesar de terem virado as costas para Deus naquele momento, Deus continuou sendo fiel à palavra dele mesmo. O livro de Ruth vai falar sobre uma mulher inesperada, uma moabita. Como eu falei, as mulheres moabitas não eram bem vistas, pelo menos não deveriam entre o povo de Israel. Mas uma moabita foi usada por Deus e fez parte da linhagem do maior rei de todos. De um grande rei, que foi Davi, mas depois de Jesus, o meu e o seu rei. Ruth fez parte dessa linhagem. Deus corrige qualquer falha nossa para cumprir os seus planos. Se nós o obedecemos, temos o privilégio de fazer parte do plano de Deus, conforme a sua vontade. Se nós o desobedecemos, ainda assim ele vai cumprir o plano dele, mas nós perderemos esse privilégio de estar caminhando na direção certa. Veja, eu não estou falando aqui, descobrir a vontade de Deus, sobre qual camisa você vai vestir hoje, se é uma azul ou se é uma branca. Eu estou falando de uma vontade maior de Deus. Por exemplo, se eu sei que mentir é pecado, mesmo que isso traga algum benefício para mim no meu trabalho, por exemplo, se eu mentir, eu sei que eu consigo vender mais peças tal e vou ter mais dinheiro para sustentar minha família. Mas eu sei que a palavra de Deus diz que mentir é errado. Eu sei qual é a vontade de Deus para a mentira. Então eu evito fazer isso. Cumprir o plano de Deus é fazer as coisas que Ele já estipulou aqui. Ele já falou sobre as coisas que nós necessitamos saber aqui. Conforme você se relaciona, conforme você lê, você está cada vez mais de acordo com a vontade desse Deus. E sua vida é direcionada para o único caminho, que é o caminho do Senhor, o melhor caminho. Quando nós o desobedecemos, nos desviamos para cá e para lá, ainda assim o plano dele está sendo cumprido. Nós só perdemos o privilégio de termos uma vida melhor, uma vida de mais paz e de mais tranquilidade com a nossa consciência e o nosso coração diante de Deus. Por isso eu te convido, se você duvida das coisas que estão escritas aqui, ou se você tem caminhado longe de Deus, faça esse exercício, se coloque diante do Senhor, leia e obedeça, e sua vida vai sendo transformada pouco a pouco e quem está à sua volta vai perceber.